I have in my head everything that anyone has ever known. You have in your heart everything anyone has ever felt. Power is given only to those who dare to lower themselves and pick it up. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Coincidência ou não, as palavras aí desse tech demo é bem forte, né? O nome chama Inimigos. Quem seria o inimigo da Unity Engine? Seria a Unreal Engine 5, né? Estar por baixo para conseguir o poder, ou seja, a engine gráfica que ficou atrás da Unreal Engine toda a geração passada? Será que é agora? Enfim, teoria da conspirações à parte, vamos falar desse incrível tech demo que foi apresentado hoje na GDC, na Games Developers Conference, e também republicado em todos os canais da Unity Engine, que deu um salto em menos de 2 anos impressionante. Você vai conferir nesse vídeo aqui. É ultra importante para você entender o que chega a realmente na tela do player. Isso é muito legal e tem coisas muito bacanas aqui para te falar. A propósito, eu nem falei o que deveria falar. Bem-vindos ao Detonando Geek. Esse é o Hard Tech. E aqui a gente dá uma escovadinha de bits a mais em tudo que aparece. A propósito, estamos comemorando essa semana rumo ao 230k. Contribui com a sua inscrição, compartilhamento, chama a galera. Vamos chegar a 230k essa semana aqui no DG. Bora então falar da Unity. Isso é um tech demo focado em cinematic, tá? Não é um tech demo para o gameplay em si, mas é um salto gritante de Unity para Unity. Você não entendeu ainda o que eu tô falando de Unity? Unity é uma engine gráfica que tem a forma comercial muito parecida de distribuição da Unreal Engine, ou seja, ela é de fácil acessibilidade. A gente fez um vídeo que já tá aqui, que é sobre a Unity também, que ela anunciou a sua fusão com uma empresa chamada Ziva Dynamics. E ali parece que ela deu um salto enorme nas suas tecnologias. A Unity é usada principalmente nos dias de hoje para conteúdos mobile, exatamente, para conteúdos de celular. Apesar de estar presente nos consoles, como no jogo Ori, e ela ser capaz de renderizar pipeline gráfico 3D mais realista, ela não tem uma estrutura de pipeline gráfico parecido com a Unreal Engine, que sempre teve um quê a mais para os AAAs. Esse quê a mais tem muitas tecnologias, mas vamos falar assim para simplificar. Se você não acredita que a empresa deu um salto, você viu o trailer, agora dá uma comparada no que ela apresentou em 2020 como tecnologia Digital Human, que basicamente concorre com Meta Human Creator da Unreal Engine 5, e dá uma olhadinha no que ela apresentou hoje. Intermediariamente, você vê aí o que ela apresentou cerca de 2 meses atrás na fusão com a Ziva Dynamics. Olha a evolução que a engine gráfica já teve. As tecnologias que ela apresenta são muito interessantes, e é claro que a gente processou em AIDA para descobrir muita coisa. O que os caras fizeram é muito insano no quesito de iluminação. Cara, é insano mesmo. Eles utilizaram um sistema de iluminação global que não é por Ray Tracing, é por SSR, mas não é o SSR como nós conhecemos. Ele é um SSR aprimorado no pipeline gráfico. E ele se funde junto com reflexos de Ray Tracing e traz oclusão de ambiente por Ray Tracing. Junto a isso, tem uma nova tecnologia que estava sendo prometida faz um tempo pela Unity, que é o Adaptive Probe, uma sonda de profundidade.
A sonda de profundidade parece meio que um prisma. Vem um feixe de luz e ela se propaga volumetricamente pelo ambiente. Os resultados você vê em AIDA é, no mínimo, harmonia. Uma intensidade de luz e uma exposição de luz mínima que consegue se propagar, se refletir por todo o ambiente sem depender exclusivamente do Ray Tracing. Exatamente, essa cena aí praticamente não tem Ray Tracing, ele começa a aparecer quando chega mais próximo do personagem. Legal, bacana. Você não entendeu ainda e quer um ponto de comparação? Se liga que a gente fez uma análise de Horizon Forbidden West que é maravilhosa. Conectar no card aí depois para você assistir. Pegando um ponto de iluminação de Horizon Forbidden West e o ponto de iluminação ambiental do Tech Demo Enemies da Unity, a gente verifica como o Horizon tem uma exposição, ou seja, usa aquele canhão de luz. Esse jogo também não usa Ray Tracing na iluminação global, é iluminação global volumétrica, mas ele, para conseguir um efeito bacana, usa um canhão de luz, uma exposição muito grande. Essa parte rocheada, mais avermelhada, é a parte da fonte, uma fonte muito alta para conseguir se propagar e dar um efeito bacana. Já do lado da Unity você vê que a fonte é muito pequenininha e ela consegue se propagar no ambiente inteiro. Isso é muito significativo. Mesmo sendo cinematic, se essa técnica é exposta dentro do gameplay, a gente pode ter um ganho até de performance. Exposição alta de luz consome performance para o desenvolvedor e acaba sendo um problema de otimização para games. Legal, bacana. Basicamente, quando se fecha aí todo esse efeito, né, quando chega próximo na câmera, a gente já começa a ver aí uma oclusão de ambiente muito mais aprimorada. A gente está usando Ray Tracing, a gente não, né? A Unity está usando Ray Tracing aí para a oclusão de ambiente, tem reflexos na mesa também, e tudo isso apoiado por DLSS. Uma coisa legal do DLSS é que a Unity informou que faz parte do seu core nativo, ou seja, provavelmente no lançamento dessa ferramenta atualizada da Unity, que segundo ele chega no segundo trimestre de 2022, cara, isso vai estar como um clique, usar DLSS ou não. Muita facilidade para o desenvolvimento. O desenvolvedor não vai precisar se abstrair com coisas altamente complexas para conseguir ter tecnologias avançadas no seu gameplay. A gente já mostrou também que não é um bicho de 7 cabeças implementar a DLSS na Unreal Engine 5. Como a gente sabe disso? Porque a gente implementou. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, a gente mostra a DLSS em ação no Tech Demo da Unreal Engine 5. Os resultados são fenomenais. Agora a gente passa para a parte do personagem, onde a tecnologia Digital Human da Unity, que, cara, lembra muito Meta Human Creator, né? Os caras estão meio concorrendo mesmo, né? Se cuida aí, Unreal, os caras estão querendo pegar o seu lugar. Vamos lá, então, dá uma olhada na evolução que os caras tiveram aí. Inclusive, eles incluíram coisas impressionantes, como o contorno em volta da íris. A gente tem aí os famosos pelos de pêssego, né, que já ficaram famosos com a Eloy de Horizon Forbidden West. Então aí, pra galera que gosta de discutir sobre pelos femininos em modelos 3D, tá mais um modelo 3D aí com pelos femininos expostos. Tá aí mais um modelo pra você entrar no debate aí com pelos femininos. É muito idiota. Tá aí mais um modelo 3D para você entrar em um debate feroz aí sobre os pelos femininos faciais. Beleza, então. Tua curiosidade, ele chama pelos de pêssego. Isso mesmo, é o nome correto disso aí. Eu descobri hoje. Beleza, então. Vamos continuar aqui falando. Por falar em pelos, cabelo. Sistema capilar parece bem interessante. Ele não é baseado simplesmente em partículas, como a gente está acostumado a ver. Ou seja, nós temos um avanço capilar muito grande atualmente, nem precisa de Next Gen para isso, né? Foi apresentado um modelo que basicamente todo mundo usa lá em Shadow of Tomb Raider e, cara, são modelos baseados em partículas com movimentações mais realistas. O problema de tudo isso é que ele dá um pouco de ruído, né? Porque são partículas se movimentando e nem sempre fica boa a implementação dependendo de como o desenvolvedor o faz. Segundo a Unity, agora a implementação é baseada em fios, ou seja, você cria mechas. Dá uma olhada nessa cabeleira maravilhosa que está aí disponível nesse modelo 3D. Isso tudo é muito legal e muito bacana e não se resume às tecnologias que ela apresentou, tem mais coisas. No entanto, mostra um avanço exponencial em menos de 2 anos da engine gráfica para entrar no mundo do AAA.
E o que isso é bom? O que isso é ruim? O que isso é tão importante em relação ao Unreal Engine 5? Ora, as bolas, a gente não pode estar preso só a um movimento, a um mundo. E ali mostra várias tecnologias que já estão sendo fundidas, que já estão sendo empregadas, mostra como o Ray Tracing está sendo trabalhado muito mais para a sombra do que realmente para o que falaram que ia ser, né? Mas também mostra que existem alternativas para se criar bons efeitos visuais de maneiras diferentes. O Adaptive Probe, né, a sonda de profundidade volumétrica, é a resposta basicamente a Lumen da Unreal Engine 5 com a sua capacidade intensa de luz também. Duas formas diferentes, dois padrões diferentes de fazer a mesma coisa, sistemas de iluminação, mas que acabam tendo resultados maravilhosos. O melhor de tudo isso é que é uma engine acessível e ela tá com um workflow aí de desenvolvimento muito bom, baseado em facilitar o desenvolvimento para o desenvolvedor, ou seja, tirando muitas experiências e capacidades que o desenvolvedor precisa ter para chegar em níveis superiores. Isso é bacana. No modo geral, o pipeline ainda, olhando para ele em si, parece muito bom, mas ainda tem um déficit em relação ao pipeline da Unreal Engine 5, que é muito mais avançado em vários aspectos. No entanto, a Unity é mais amigável, é mais fácil para o desenvolvedor e trabalha com uma linguagem de programação muito mais intuitiva que é C#, ao invés do C++, que trabalha a Unreal Engine. Então, são mais opções, mais pessoas novas fazendo mais jogos. Isso é muito importante. É claro, esse trabalho não está em produção, mas mostra muito o que os desenvolvedores estão fazendo, como eles estão criando, como a criatividade e soluções de software estão auxiliando os hardware, e tudo aponta para, é claro, é óbvio, é lógico, uma experiência melhor graficamente em sistemas de iluminação e, é claro, uma coisa que eu não falei, que é a experiência de Motion Capture 4D. Você reparou como ela se movimenta muito bem na fala, né? Tudo isso era uma tecnologia que a Ziva Dynamics tinha e essa expertise foi agregada na Unity. Agora, mais oportunidade para a gente ter jogos de maior qualidade em um futuro que não está tão longe. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticose, se cuida, Unreal Engine 5 e até a próxima.